Olá, amigos da TV Nova Luz, o centro espírita virtual mais amado do Brasil. Nós vamos viralizar tanto que vocês vão ficar surpresos com o potencial de seguidores que certamente teremos. Já somos 67 mil, né, seguidores na TV Nova Luz. Queremos chegar a 1 milhão, meus irmãos. Divulgue, nos ajude a divulgar, porque esse trabalho é todo voluntário. A nossa meta é levar ao coração das pessoas os ensinamentos libertadores de Jesus. Porque Jesus nos ensinou que o amor é a conquista máxima do ser humano. E parece uma coisa simples, né? Se nós fomos criados para o amor e a felicidade, então por que a gente não ama e por que a gente não é feliz? Nós vamos fazer um programa hoje sobre as dores da alma. Vamos? Está entrando no ar, viver e transformar. Dizem os amigos espirituais que a dor que mais dói não é a dor de dente, não é a dor do parto, não é a dor de pedra nos rins, que são todas dores supremas, mas é a dor da alma, a dor do existir. Essa é a dor que machuca mais, é a dor emocional. Quem de nós não tem uma dor profunda emocional? Imagine que nós sabemos até que ao reencarnarmos, muito de nós já traz angústias, medos, ansiedades que vieram de vidas passadas. Então nós vamos iniciar com a música. Rosália já está ali de prontidão, essa flor linda nos perfumar. Olá a todos, a música é Pai Nosso, musicada pelo Ariovaldo Filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O poder e a glória para sempre. E aí, Rosália? Bom, eu acho que o Pai Nosso, né, essa oração dominical ensinada por Jesus, é também uma oração de acalentar as nossas dores, né? Como a Leila muito bem lembrou, as dores da alma, elas são muito, muito, muito doloridas, né? Até redundante a gente falar isso. E né? não dá para explicar, não dá né? para explicar, são muito difíceis, mas elas refletem no nosso corpo, né?
sensações de medo vão refletir no nosso rim, sensações de tristeza vão refletir no nosso pulmão, um estresse, um cansaço vão refletir no nosso coração. Como você falou da dor de dente, né? Quando a gente está muito indeciso, é o nosso dente que vai ser o reflexo. Então, essas dores que começam na alma, elas vão realmente tomando o nosso corpo. Tem que sair por algum lugar, né? Tem que sair por algum lugar e, infelizmente, elas vão virando pedrinhas, né? Virando resistências, né? Porque o nosso corpo, de uma certa forma, vai tentando resistir a essa dor, né? E aí a gente acaba ficando doente mesmo no nosso corpo. E então eu lembrei de Pai Nosso, que é essa súplica mesmo a Jesus para dias mais felizes, né? Dias de suavizar as dores da nossa alma mesmo. Uhum. E como mês de outubro, como diz a Soninha, o outubro rosa, né? Nós saímos do mês de setembro amarelo, agora a gente entra no outubro rosa, que fala... depois é o novembro azul. Então, novembro azul, mas nós estamos ainda no outubro rosa, que lembra que nós, mulheres, temos a incidência do câncer de mama, né? E que esse câncer é uma das doenças que mais mata, né? É uma doença perigosa que a gente precisa cuidar, né, Soninha? É verdade, precisamos cuidar, sim, da nossa saúde física, né? E como está no nosso evangelho, cuidar do corpo e do espírito, né? Então, precisamos realmente cuidar da alma, porque a dor física, ela é mais evidente, né? Então, se eu prendo meu dedo na porta, dói, eu sei que é porque eu prendi o dedo na porta, né? Mas aquela angústia que às vezes aparece sem uma razão específica, isso é uma coisa que você não sabe, às vezes você não consegue dar conta. Às vezes você tem um mal-estar, um desânimo, e você não liga isso a coisa alguma. Então é muito mais difícil, né? Porque a dor da alma, ela vem de uma maneira que não se identifica. Nem sempre se identifica, mas impacta a mente, o nosso estado emocional, mental e espiritual, porque abre as brechinhas que a gente sempre fala, e também o corpo físico. E aí pode gerar assim, as doenças físicas, né? Entre elas o câncer, que está muito ligado a sentimentos e a emoções. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, que o câncer de mama, que acomete 25% dos cânceres em mulheres são mama, né? E 18% ovário. Ou seja, em uma mulher, a probabilidade maior é de ter câncer de mama e, em segundo lugar, o ovário, que são regiões femininas. Uhum. Então, elas estão intimamente ligadas à nossa energia do feminino, à nossa condução dessa nossa feminilidade, que a gente discute muito pouco, porque socialmente a gente coloca a mulher, delega a mulher funções que são culturais, né? Cuidado do lar, enfim, jornada dupla, tripla de trabalho, uma série de pressões que são pressões culturais, mas que pouco dizem do que é ser feminina, do feminino, da energia da sensibilidade, da energia do cuidado, do autocuidado. Da intuição. Então, olha que interessante. Né? Culturalmente, quanto mais a gente deseja ser mulher, menos em sensações a gente acaba utilizando, gastando o nosso tempo. E aí a gente adoece. É interessante, né? Porque parece que a mulher precisa receber uma carga de que ela tem que cuidar do outro. Né? Quando a gente pensa mulher, e aí sempre liga a maternidade, apesar de que as duas coisas não estão ligadas, porque realmente tem mulheres que não querem e pronto. Não querem ser mãe. Tem todo o direito de não serem mães. Né? É diferente de falar de aborto. A gente está falando de não querer ser mãe. E aí parece que essa carga de cuidar do outro vai de encontro à carga de cuidar de si mesmo. Quando são duas coisas diferentes. A gente pode cuidar do outro e deve, independente de ser mulher ou não. E também tem que cuidar de si. Então, é importante o exame na mama, né? Principalmente depois da menstruação, fazer mesmo o exame, apalpar, fazer os exames anuais ou semestrais, né? Semestrais, de acordo com o seu grau aí, com o seu médico. É importante não se descuidar disso, não. E os dados eles apontam para a gente que, por exemplo, 66%
dos cânceres de mama foram descobertos pelas próprias mulheres com seu toque. Olha a importância do toque, né? É verdade. Quando você vai ao ginecologista, a probabilidade de você encontrar, por exemplo, o câncer no ovário, no colo do útero, no seu estágio inicial, se você faz exames com periodicidade, a probabilidade de uma cura é muito maior, né? 65 vezes mais a chance de cura, 65%. Então, você fica pensando que são regiões femininas, regiões de manifestação da sua feminilidade que você pouco cuida. Como a Sônia lembrou, né? Primeiro é o cuidar do corpo do espírito, né? O que os espíritos informam para nós. Para esse espírito que habita o nosso corpo, né? Que distante sobre nós milenarmente, ele poder existir, ele precisa do corpo. A gente precisa estar bem para manifestar a glória de Deus na Terra. Nós precisamos desse cuidado. Uma outra informação do Evangelho, né? Amai-vos e instruí-vos. Né? A gente precisa desse amor para a gente se instruir depois. Primeiro a gente precisa exercitar. E o exercício do amor, ele vai começar com auto-amor, né? O exercício do cuidado, ele começa com autocuidado. Então, são algumas dicas que a gente não está dando só para vocês não, minhas amigas. A gente está dando para a gente também. Para a gente mesmo. Eu estou dando para mim mesmo. Com o seu exame em dia. E é importante. Eu estou pensando aqui como e é importante lembrar de Deus na sua juventude. Quando eu lembro essa frase no Evangelho, porque a gente imagina assim, não, quando eu ficar mais velho, eu vou cuidar melhor de mim, eu vou ter mais tempo, mas não. Cuidar do próprio corpo, a gente tem que estar sempre cuidando para a gente ter vida longa na Terra. Sim. É muito importante a gente estar nessa encarnação. Não é uma coisa fácil encarnar, não. A gente mobiliza muitas forças espirituais para retornar na Terra pelo ventre de nossa mãe. E também a gente na juventude tratar desse ventre que a mulher ela é co-criadora com Deus, né? Ninguém entra na Terra, ninguém vem à Terra que não seja pelo ventre de uma mulher. É claro que no futuro, eu imagino, que haverá uma forma de materializar-se já. Nós estamos evoluindo de uma forma tão rápida, né? Não no nosso estágio ainda. Mas no nosso estágio ainda não. Então, nós precisamos cuidar desse corpo físico e a medicina é uma coisa maravilhosa. A conquista humana na área da medicina tem hora que me emociona de ver a possibilidade de as pessoas, os paraplégicos, já botar aquelas perninhas mecânicas, né? O coração já pode ser substituído. Então, nós temos que aprovar a pesquisa no Brasil, aprovar a pesquisa, aplaudir os médicos, são verdadeiros missionários do bem. Não se pode virar as costas para a medicina. Embora a gente perceba que muitos médicos fazem essa profissão não de forma sacerdotal, né? Mas de forma a ganhar mais dinheiro. Existe isso em todas as profissões, mas nem por isso a gente vai deixar de valorizar a área médica, cuidar do nosso corpo e principalmente da nossa alma, porque a neurolinguística já está aí para comprovar, a neurociência, né? Que o nosso pensamento influencia muito na nossa saúde física. Além de nós termos que fazer exercícios regulares, que faz bem, o corpo precisa do movimento, além desses exercícios regulares, também uma alimentação saudável, né, Soninha? É verdade. Eu estava aqui pensando, né, de tudo isso que você falou, né, que é o tratamento, a medicina em seu tratamento das doenças, mas a gente precisa fazer uma medicina preventiva, né? Uma corrente muito grande de médicos, né? Principalmente os mais novos, que têm lutado por isso. Porque não é você ficar doente e aí ter a perna ou ter o coração. É você cuidar desse coração para que ele não pare, para que ele não dê defeito. Né? Fazer então, a preventiva, a medicina preventiva. E é interessante que me ocorreu agora que a gente precisa, vou falar para a gente não esquecer, que o câncer de mama
ele, como a Rosália falou, quando a mulher tem um câncer de mama, está atacando o seu feminino. Mas o câncer de mama também acontece nos Tem homens. os homens. Sim. Né? Então, a Bem gente bom tem que lembrar disso também, que os homens também precisam ter esse cuidado, né? Além do câncer de próstata, até porque qualquer tipo de intestino. câncer. Né? Aí tem E falando das tumores, dores da alma, né? A gente precisa também aprender a cuidar dessa alma. Né? Porque, na verdade, quando a alma grita, ela grita por cuidado, para dizer que ela quer crescer, ela quer evoluir, ela não quer mais ficar nesse estágio que a gente está. Então, primeiro, tudo vem pelo amor, né? A gente pode cuidar disso aqui, sabendo, ouvindo, mas quantos de nós, até nós mesmos, vamos sair daqui e amanhã, por conta da pressa do dia a dia, vamos esquecer de fazer o exame ou de prestar atenção na alimentação, e aí, porque está com pressa, não come nada, toma um cafezinho e deixa para comer um dia. Um dia, de repente, pode ser até tarde demais, né? Verdade. E é bem legal assim, o que a Sônia está colocando, porque nos dados que nós estávamos lendo, quase 52% dos casos, de 100 casos de câncer de mama no Brasil, 52 são no Sudeste. Ou seja, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, que são muitas de uma condição social alta, elevada. né? Melhor, Isso faz com que a gente entenda que o autocuidado, ele não necessariamente está ligado, por exemplo, a você ter plano de saúde ou não. Está ligado à sua vontade de autocuidado. Né? Quando a Sônia falou, olha, às vezes a gente sai na pressa. Realmente, a gente come muito mal, a gente come muito processado. Há estudos que a gordura abdominal, ela é uma das responsáveis pelo câncer, tanto de mama depois quanto que entra, não sai de jeito nenhum, né? Então, assim, a importância de uma alimentação sadia, né? Que faz parte dessa prevenção, né? A alimentação saudável é preventiva também, né? Você falou da gordura abdominal e, enfim, todos os médicos e preparadores físicos nos dizem o seguinte: a gordura abdominal, ela independe de você fazer 300, 500 flexões ou qualquer coisa assim, exercícios abdominais. Ela sai com a alimentação. Olha só. Você tem que mudar a alimentação para perder. Por isso que é tão difícil. Isso aí eu visto a carapuça assim até embaixo, porque sou muito indisciplinada com a alimentação, muito, muito indisciplinada. E aí eu estou fazendo, acredito que nessa encarnação eu devo sair um pouquinho melhor, que bom. porque já estou comendo mais legumes, mais fruta, menos carne vermelha. Já estou fazendo um programa alimentar compatível com a minha vontade de chegar a 104 anos. Que quando me perguntam quantos anos eu vou viver, eu falei, se depender de mim, eu vou a 104. Aí as pessoas dizem assim, 105 é tão... por que não redondinho, 105? Eu falei, porque eu gosto do número 5, é 4 e 1, 5. Tá explicado, tá explicado. Não é maluquice mesmo. A gente... Então vai a 113, vai a 113, que também a soma fica 5. Também fica 5, né? 123, não, 113, né? 113. Quem sabe até lá, mais para frente, daqui uns 10 anos, que o mundo vai estar muito outro daqui a 10 anos, né? Eu já vi, assim, na dimensão espiritual, no meu desdobramento, um scanner que escaneia o nosso corpo todo, sem precisar entrar naquele buraco. Como é que chama aquele exame que a gente faz, que você entra naquele... Ressonância. Ai, que horror. Você tem que ficar lá dentro, tom, barulhão, né? Quem já fez sabe do que eu tô falando. Mas você falou do poder do pensamento, né? Aí na hora... a gente pode Nessa hora eu fico fazendo palestra, tá, meus irmãos? Eu falo introdução, desenvolvimento. Porque a gente consegue fazer isso, né? Os estudiosos, eles já dizem, né, do poder do pensamento. E com o nosso pensamento, a gente pode entrar num estado alterado de consciência e fazer esse scanner do teu corpo.
né? E aí tem terapia para isso, né? E você mesma acaba descobrindo. Aqui tem uma dor. Aí você vai fazer um exame e você descobre que ali tem alguma coisa. Então, a gente pode fazer isso. E, então, é interessante, como é que a gente pode combater essa dor da alma, né? Com os prazeres da alma. Quando a alma busca, o que ela está buscando? Então, o que a gente pode substituir? O autoconhecimento, a alegria, a lucidez, a sabedoria, né? Coisas que a gente pode ter ao invés de ter dor. E que não custa nada, né? Não é uma custa, busca, meus né? irmãos. Você fazer o que você gosta, procura saber o que você gosta, se é arte, se é música. Aliás, os neurocientistas nos aconselham a diversificar. Se você trabalha o dia inteirinho falando, então procura uma atividade que você fique bem quietinha, que você faça meditação, que a Soninha falou um negócio importante sobre o estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência, que as pessoas chamam de transe, é muito importante que a gente faça esse treinamento. Porque quando você anda num transe, não tem nada a ver em receber espírito, embora a gente goste de receber espírito, mas o transe não tem nada a ver com receber espírito. O transe é um estado alterado de consciência que te permite entrar em sintonia com uma dimensão mais ampla e mais bonita. Sim. Aí você encontra mestres na dimensão espiritual, você encontra artistas na dimensão espiritual que te intuem a você fazer o que você gosta, ou tocar um violão, como a Rosália, ou buscar um estudo de pintura, o que for, né? Dança, né? Dança. Muito, muito bacana. Eu estava pensando aqui que as dores da alma, principalmente relacionadas às mulheres, né? Já que nós estamos num mês... Outubro rosa, né? E depois vem o Novembro Azul, podemos falar sobre masculinidade, vai ser ótimo. Mas da gente realmente pensar mais coletivamente, né? Da gente fazer mais parte de grupos que discutam esse poder do feminino, porque eu fico muito preocupada que é uma questão muito comum a mim e a muitas mulheres ao meu redor. Nós temos muita dificuldade de dizer não. É uma característica muito das mulheres, não é uma característica do feminino. É interessante, né? Não é uma característica do feminino, mas é uma característica cultural das mulheres. Nós temos muita dificuldade de dizer não. E isso, essa palavra não dita, fica vira um aqui, carocinho lá dentro, né? sabe? Então, é um exercício mesmo, né? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não gostaria de passar e a gente vai engolindo. Porque talvez a gente não se dê o direito de ter feliz, ser feliz, de ter o cuidado, né? Do outro cuidar da gente. Sim. É muito bom lembrar que você está falando de feminino e não de feminismo, porque algumas confundem. Isso. É porque o feminismo foi um movimento muito importante, eu acho, na minha opinião, Sim, né? Eu na sempre minha gosto de também. dizer, in my opinion. Foi um movimento muito importante porque há bem pouco tempo que deram à mulher o direito de votar. Sim. E a gente nota uma diferença muito grande do salário. Na mesma função, a mulher costuma receber 1/3 ou metade ou 2/3 do salário masculino. Então, a mulher, ao longo da nossa trajetória na Terra, na nossa evolução, ela foi sempre colocada como um ser inferior. Primeiro, aquela história que nasceu da costela do Adão. É verdade. E depois, a história que levou o homem a pecar. Então, foi E a responsabilizada. filosofia grega que dizia que a mulher era um ser incompleto. Exatamente. Né? E passa na época medieval, em que a mulher não pode assumir determinados cargos eclesiásticos. E, assim, historicamente, a mulher ela é colocada num lugar de subalternidade, né? E as conquistas feministas, né, que a gente chama na sociologia de ondas, elas serviram para colocar a mulher Acordar, numa né? posição de equidade, né? Porque mulher nunca vai ser igual ao homem. E nem O que pode. a gente está alertando, meus amigos, mas principalmente minhas amigas,
que esse poder do feminino é um poder mágico e é esse poder que precisa ser resgatado. O feminismo, ele é uma etapa da humanidade. É uma verdade. etapa. Mas o feminino não. É como se, para a gente fazer uma comparação, é como se o feminismo fosse o estar e o feminino é o ser. O que significa você ser feminina? É você agregar, é você sensibilizar, é você unir as pontas quebradas. Intuir, é esse né? movimento de A intuição carinho, feminina. afeto, são da energia do feminino, né? Por isso que existem grupos que se chamam sagrados femininos, né? Que a gente ouve bastante, tem bastante grupos sobre isso, ou coletivos femininos, dessa busca pelo real sentido. O mesmo a gente fala do homem. Você ser é diferente você ser o macho, o homem, e você ser da energia do masculino, que é a energia da praticidade, né? Quando a gente estuda a psicologia lá, o Jung, ele fala dessa diferença entre a energia feminina e a energia masculina. Ele chama dos arquétipos. O Divaldo, ele tem uma palestra maravilhosa que ele fala do feminino e do masculino em Jesus, que vale a pena a gente ver, né? Todos nós temos essa energia, mas nós que estamos mulheres nessa vida não estamos aproveitando. Nós estamos engolindo sapos que nós não deveríamos engolir. E estamos adoecendo, né? E aí a gente precisa realmente retomar esse cuidado, a gente precisa fazer esses exames preventivos, a gente precisa se olhar, né? Porque, olha, um dado que eu achei bastante alarmante, né? Que eu vou falar novamente, é as mulheres do Sudeste, né? Com bastante condições financeiras, bastante estudo, bastante instrução, estão adoecendo mais, né? Porque não estão se olhando no seu feminino, não estão cuidando da sua saúde, estão deixando passar momentos importantes, né? Estão Talvez sucumbindo. até seja, Rosália, por conta desse mundo muito veloz. Sim. Que está se cobrando da gente mesmo, né? A mulher tem, como você falou no início, muita carga de trabalho, além do que ela trabalha fora, ela acumula os serviços domésticos. Graças a Deus isso está mudando. Sim. Mas talvez seja isso, que esse mundo moderno acelerado está fazendo com que a gente esqueça da gente mesmo, né? Fique voltado. Mas aí a gente volta a um conceito que a gente começou a discutir, né, alguns programas, e a gente vai escrever sobre ele aqui em conjunto, nós três, que é o conceito da modernidade lúcida, né? O que seria uma mulher num estado de lucidez? É aquela que se compreende num estado de que ela precisa exercitar o seu lado feminino. Claro. E não necessariamente o seu lado feminino. É a maternidade, a subjugação, e se a gente quer tanto a liberdade de trabalhar fora, de conseguir o seu próprio recurso, enfim, a gente precisa continuar lembrando do cuidado. Sim. Porque não é substituir. Sim. Né? Não é substituir o cuidado consigo para poder trabalhar. Para quê? Né? Porque senão, para que serve o trabalho? Se não é para te dar o conforto, para te dar o recurso de você ficar melhor, de você ter mais tempo, né? Aquelas histórias, né, que a pessoa cultiva e acumula, na verdade, dinheiro para aproveitar mais tarde, quando já está velho, já está cheio de dores, não tem mais saúde, mas tem dinheiro. Então a gente tem que aprender a equilibrar. Aí gasta dinheiro para cuidar da saúde. É o trio, né? Dinheiro, saúde e tempo. E né? tempo. Você é novinho, tem tempo, tem saúde, mas não tem dinheiro. Aí você fica adulto, não tem tempo, tem saúde, mas tá procurando ainda o dinheiro. Aí quando você é mais velho, né? Você tem o dinheiro, mas não tem saúde. Tem tempo, mas não tem saúde. Pois é, então tem que equilibrar isso, né? A grande jogada, né? O segredo é você equilibrar tudo isso, né? E também compreender a grandeza da vida. Isso é muito importante a gente lembrar. Quando nós começamos o programa falando da dor da alma, a gente traz, meus irmãos, até do passado mesmo, muita angústia, muita tristeza. É uma razão pela qual a gente precisa renascer criança, apagar as escolhas equivocadas que fizemos em vidas anteriores e recomeçar. A vida é um recomeço. A vida na Terra é uma existência,
mas nós temos múltiplas existências. Então, essa dor que a gente traz na alma, às vezes que a gente nem sabe por quê, estou tão triste, não sei nem por quê, estou tão ansiosa, o que será que está acontecendo comigo? Muitas vezes são impulsos de vidas pregressas, recordações que estão aí dentro do seu psiquismo e que você tem que cuidar, mas não no sentido de ficar remoendo isso, mas sair. Sai disso. Procura uma leitura. Pode falar. Não, eu vou me despedir antes dela tocar e a gente encerra com a música, vamos? Ótima ideia. Então tá, então eu vou me despedir. É que faltam 3 minutos. Só lembrando que... Já acabou? Já acabou. Nosso técnico está dizendo que já acabou. Então, lembra rapidinho para a Rosália terminar. Gente, aqui é bom, sabe por quê? Tá gravando, tá, né? A gente aqui é bom porque a gente pode passar 3 minutos, às vezes acaba 3 minutos. Mas eu só queria fazer diferente, porque a gente falou tanto de feminino, né? E aí eu achei que acabar com a música vai acalentar os corações, né? Só quero lembrar o seguinte... Faça o seu exame, preste atenção no que você está fazendo com você mesmo. E se por acaso você descobrir alguma coisa que seja no início e que você tenha muita força para saber que quanto mais cedo, mais cura tem e que você tem força aí dentro para passar por qualquer coisa. Um grande beijo, até a próxima quarta. Fazemos diferente, né? Que estás e assim, meus irmãos, nós vamos finalizando, lembrando dessa oração dominical, que é uma oração que traz força e coragem para cada um de nós. A nossa alma tem conquista já de múltiplas existências anteriores a essa, mas a conquista mais importante nós ainda não temos, que é o amor irrestrito por nós mesmos e pelo nosso Pai Celestial. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder